Está começando agora o podcast Não Siga Este Manual. Você está ouvindo agora o manual Too Cool for School, onde a gente guarda aqui nossas melhores histórias e experiências da época da escola. Vamos hoje conversar sobre romance e nerds. Brincadeira, nerds não namoram, com exceção de alguns, ou não. Hoje vamos conversar um pouco se, afinal, vale a pena ser nerd. Depois de toda essa nossa experiência e jornada sobre nossos anos na escola, vamos conversar se no final vale ou não vale. Está começando agora mais um episódio do nosso manual Too Cool for School. Eu sou o Túlio Xavier e estou aqui com os meus amigos. Cadê meus amigos? E aí, pessoal, eu sou o Caio Marcel. Opa, Matheus. Oi, sou o Pedro Arthur. Primeiramente, a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui. O que é ser nerd? Gostar de Star Wars. É um estilo de vida. Eu concordo com a frase de Matheus, é um estilo de vida. Olha, segundo os significados.com.br, nerd significa uma pessoa muito dedicada aos estudos, que exerce atividades intelectuais, muitas vezes inadequadas para a sua idade. Nossa. Que orgulho agora. Gente, eu então acho que eu não sou nerd, não. Tô repensando aqui, será que eu deveria estar aqui? Tem uma fonte melhor, Wikipédia. Nerd é um conceito sociológico moderno que, por vezes, é descrito como uma tribo urbana, muito embora possua características gerais mais imprecisas do que a maioria deles, embora também não preceda Quê? Cara, sabe o que é ser nerd? É uma bolsa personalizada. Tudo que você pode tirar dela, ela pode virar uma coisa de específica. Por exemplo, o cara pode ser nerd em, sei lá, aviões, e aí ele gosta de colecionar aviãozinho. Outra é você ser nerd, sei lá, em uma coisa específica, sei lá, livro, literatura brasileira. Aí ele é nerdão, tá ligado? Tipo, é um cara que se especializa muito em uma coisa específica. Um E a fã. gente tá falando de qual tipo de nerd? É um fã. É um fã de estudos, é um fã que gosta de estudar. Nem é estudar especificamente, mas é tipo uma coisa que a maioria das pessoas acha que é besteira. Tipo, eu sou nerdão em Bob Esponja. Adoro Bob Esponja. Eu sou nerdão em parques. Olha aí. Eu perguntei isso porque quando a gente fala de nerd, existem muitas formas de interpretar. E hoje em dia, nerd é uma coisa meio cool, porque tem gente que acha que todo mundo que gosta dos filmes da Marvel é nerd, né? Então, Uhum. aí fica essa definição aí. Mas aí a gente tem que ver de que nerd estamos falando pra saber se vale a pena ser. Eu acho que o nosso objetivo aqui é aquele nerd tradicional dos 90, de pessoa que estuda muito na escola e que tira várias notas boas e etc, não é? É o estereótipo americano que foi engolido pelas nossas gargantinhas. É porque hoje eu acho que ser nerd é modinha, né? Ou então Pois é. você quer se parecer nerd num assunto que tá todo mundo falando, então... Segundo a internet, muito confiável a fonte chamada Wikipédia, eu fui pesquisar aqui o que era geek, né? Que é o que a galera entende hoje, né? Que são essas pessoas fãs de tecnologia eletrônica, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, histórias em quadrinhos, mangás, livros, filmes e séries. É um sinônimo de nerd. Tipo, todos nós somos doidos por parques. Se a gente for chamado pra ir pra uma balada ou pra ir pra um parque, a gente vai pra um parque, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos entrar em um consenso aqui. Claro. Se a gente for chamado pra ir pra uma balada e tiver a opção de jogar RPG por 9 horas, a gente vai querer jogar RPG por 9 Jogar horas. RPG por 9 horas. Nossa, E aí, bem melhor. mas a gente não é doido bitolado por parque, como tudo que fica sabendo todas as novidades e tudo mais, por dentro de todas as coisas, faz um parque no computador, cria um roller coaster gigantesco. Mas aí vocês têm as suas especializações, não é? Cada um. Exato. Qual é a especialização de vocês? Eu gosto de anime. E você, Pedro Arthur, qual é a sua especialização de nerd? Qual é a sua... Ai, gente, eu sou nerd em várias Chão. partes. Eu sou o cara dos jogos de tabuleiro, eu sou o cara dos computadores, não sei o que. Assim, comparado com os meus amigos, eu sou bem menos, mas comparado à maior parte das pessoas, eu sou bastante de tecnologia, afinal de contas. É a Aquele minha área. menino que no meio da aula fala assim, o retroprojetor não tá ligando, não. Ajeita ali, aquele menino de óculos, sabe? Matheus, você é nerd em quê? Eu acho que eu sou mais parecido com o PP, assim. Acho que eu sou generalista. Nerd generalista. Eu sou um Ai. nerd generalista, eu acho.
Nerd sem causas. Somos nerd sem causa. É o nerd que compra casaco com o emblema do Batman. É o nerd que tá pra ali o que tiver acontecendo, se ele tiver afim, entendeu? Não negue, você tinha um casaco com o emblema de alguma coisa. Eu acho que era do Deadpool, eu acho. Era Deadpool na bicicleta do filme do ET com o Rocket Total referências geek, cara. Bora, nerd. do Guardiões da Galáxia. Definimos agora mais ou menos o que a gente entende por nerd. E agora o nerd na escola. A gente vai falar de ser nerd e não de ser CDF, né? São coisas diferentes, né? Aquele que já tá voltando pra definição. É diferente? Vamos aqui. Segundo o Wikipédia. Peraí. Ai, cara. Segundo alguém aqui da internet do dicionário, CDF, pessoa muito inteligente e esforçada que prefere estudar do que participar de atividades sociais. E Eu acho que festivais. esse era o ponto que a gente queria chegar nesse podcast, não era? É verdade. Sendo geralmente o melhor aluno da sala. Corta, troca o nome do episódio. Vale a pena ser CDF? Mas eu acho que antes era meio que tudo uma coisa só, não? Eu encaro como uma coisa só. As coisas foram se diferenciando com o passar do tempo. Hoje é totalmente diferente. Mas eu acho que antes era tudo uma coisa Bom, só. gente, mas se você achar que a gente tá falando errado, pensa aí na definição do CDF, que aí, de acordo com a internet, vai estar certo. Então aí, gente, valeu a pena pra vocês? Eu acho, é uma das coisas que a gente já estava conversando sobre isso antes, que o ser nerd acabava a gente puxando a se dedicar a mais experiências dentro da escola, né? Quando a gente conversou agora sobre isso de CDF, nerd eu encaro como algo parecido, mas por a gente gostar de estudar, a gente se aventurava em novas áreas. E aí eu vou dar um exemplo da robótica, que a gente já falou aqui, né? Que sai da área de tá estudando teoria sobre algo específico e a gente vai lá e experimenta um pouco sobre programação, que são coisas que hoje em dia me ajudaram tipo, na minha carreira, por exemplo, para eu a ter me introduzido no mundo de gestão de processos, por exemplo. E eu acho como ter sido nerd e ter mergulhado nessas experiências mais artísticas também, eu considero que nerds artistas são nerds também, ajuda muito na gente aproveitar mais a escola como um todo. Então, pra mim, eu acho que vale muito mais a pena ser nerd. Venha ser nerd você também. Vem. Eu acho que isso varia muito de colégio pra colégio, né? Porque eu, por exemplo, inicialmente na minha programação aprendi as coisas rápido, mas não era aquela pessoa que gostava de aprender coisas diferentes. Eu acho que o colégio, né, o nosso colégio do ensino médio, eu acho que ele abria muitas portas se você fosse essa pessoa, se você fosse alguém que gostava de aprender, e ele dava possibilidades para você estar participando de coisas novas, entendeu? Que forçassem seu intelecto. Então, antes de chegar no colégio, eu acho que eu desperdiçava assim meu potencial, porque não tinha onde usar, sabe? Mas aí quando eu entrei no colégio, vi as diferentes oportunidades que tem, e aí algo que eu não fazia, eu comecei a fazer. E aí eu acho que até a gente se conhece, o que ajudou a gente a se conhecer, né? Porque eu lembro que nas aulas à tarde, que não era reforço, mas eram aulas à tarde, não ficava ninguém do ensino médio todo, ficava um grupinho pequeno ali de pessoas, e eu comecei a ficar também. E eu era a única pessoa da minha turma, né? Vocês eram da mesma turma e estavam lá à tarde e tal. Começou assim, a minha jornada pra realmente dizer com as 4 letras, né? Ou 3 letras, nerd CDF. Matheus era um nerd CDF muito atlético, porque ele era um nerd, mas ele também era um atleta, e ele também era popular do Grêmio, e ele também era do Grêmio. A gente era nerd, mas não era tão aquele estereotipo, né? Introspectivo, né? A gente não seguia essa coisa introspectiva. E é algo que acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, né? Que a gente não é porque a gente era nerd e gostava de estudar que a gente não tinha amigos, que a gente não se misturava com a galera que era mais popular e não se interessava tanto por alguns assuntos mais tipo assim, vamos estudar biologia hoje, uhul. A gente se misturava, em geral. Eu não sei se talvez seja também característica da nossa escola, mas eu acho que você ser nerd e você não se excluir, não precisava seguir esse estereótipo, né? A gente não seguiu de ter que se excluir, de não ser uma pessoa, de não sermos pessoas sociáveis, de não sermos amigos de outras pessoas que fossem de uma tribo separada da nossa, né? Eu acho que... Vou falar em nome dos oprimidos agora.
Vai lá, cara. Porque Você era eu acho oprimido de que. onde? Vai, fala. Porque eu. Não que eu seja oprimido, mas que eu acho que existiam tribos exclusos de pessoas que eram consideradas aqueles nerdões, nerdões, nerdões estereotipados. E esses sim não se falavam com ninguém. Tem um menino que eu até hoje não sei qual é o som da voz dele, porque ele nunca falou. Nossa, mas realmente tinha as pessoas, tipo, entre os nerds tinham pessoas que eram mais ainda, mas eram pessoas porque eram mais introspectivas, não eram Introvertidas. introvertidas, essa é a palavra que eu queria. Provavelmente você que está escutando esse podcast, talvez isso seja, tenha sido algo comum, né, no ano de pré-vestibular, de pré-ENEM, último ano do ensino médio, né, de misturar mais por rendimento acadêmico. É algo que várias escolas fazem, mas a nossa fazia até isso no pré e resolveu, no nosso ano, do primeiro ano do ensino médio, antecipar isso. Eles fizeram um teste, né, eles separaram a galera que era mais, tirava as notas melhores, foram separando por rendimento no primeiro ano do ensino médio. Então foi uma loucura intensiva de nerds estudando juntos no ensino médio inteiro, não só no ano de pré, né? Teve essa segregação. Foi uma coisa muito interessante, eu lembro. Foi um ano muito diferente e acho que foi muito louco. Eu não sei se vocês lembram, Matheus, ele só entrou no segundo... No pré, não foi Matheus, segundo ano não. Ele só entrou no pré com a gente, né? Mas no primeiro ano, eu lembro que nós... Quando juntou todos esses nerds, assim, meu Deus, gostamos de estudar, vamos tirar boas notas. E primeiro gerou um clima de competição muito doido, muito louco, que nada saudável, mas também eu lembro da loucura que a gente ficou... eu tô generalizando, né? Porque eu não era assim. Com questão de silêncio, eu lembro que uma vez caiu uma caneta no chão e eu ouvi gente falando "Shhh, silêncio!" Era imoral. Se vocês brigam pelas cadeiras mais afastadas ou perto do ar-condicionado ou mais longe do ar-condicionado, lá se brigava pela primeira cadeira do meio. Nossa, era briga, viu? E aí Por quê? tinha uma menina que ficava Por quê? com ela fixada, era marcado pra sempre. E aí, se alguém sentasse lá, ela batia na pessoa. Não, ele exagerou. Não tínhamos agressão física, só psicológicas. Só verbal. Só verbal. Saia daqui, seu energúmeno! O que é isso? Um nerd falso. Eu esqueci tudo. Hoje eu botei só letras de K-pop na minha cabeça. Eu deletei tudo que tinha. Gente, minha fase nerd ficou no passado. Hoje em dia eu não consigo prestar 10 minutos de atenção numa aula, então. É legal que isso muda com o tempo, né? É. Essa briga por sentar na frente do quadro, entendeu? Aham. Pelo menos, eu acho que... Tudo bem que tem na universidade, né, tem disciplinas e disciplinas que você gosta mais e tal. Mas eu acho que na escola era querer ser nerd o tempo todo. Acho que na faculdade você escolhe, na universidade, né? Você escolhe as matérias que você quer ou não. As matérias que você só quer passar e as matérias que você realmente quer ficar ali, né? Acho que É a verdade. gente ganha essa flexibilidade que na escola não tinha. Na escola era uma coisa... Se você era, você era. Entendeu? Não tinha isso de meio termo. E na escola, valia a pena ser nerd? Eu vou puxar só um tópico que mais geral, né? Uma coisa que talvez a gente viveu menos, talvez não, a gente viveu menos foi a questão de festas na época da escola, de ensino médio, etc, né? Todo mundo aqui foi para menos festas, talvez nenhuma. Eu não fui. Eu não lembro de ter ido para nenhuma festa, não lembro mesmo. Eu só fui pra formatura. Eu acho que eu fui pra mas só festa de aniversário, essas coisas assim, olha lá, né? Porque, enfim, a galera gostava mais, tipo assim, já começava a beber antes dos 18 anos, super normal, isso aí, tipo, sendo nerd ou não, é normal, né? Ninguém pode saber disso, tudo. Super normal, todo mundo faz, né? Por mais que, enfim. Mas eu acho que nunca doeu, sabe? Não ter ido pra essas festas. Não sei vocês, mas pra mim nunca doeu. Porque as festas continuam tendo, acho que até a morte em questão de Brasil, festa é nosso sobrenome. É uma cultura festiva, né? Então, cara, tem festa próximo ano e o outro ano. Agora, as vivências dentro de escola, os projetos, as coisas lá, e os ciclos de amizade que a gente fazia, podia fazer nessas coisas, era só lá, depois acabou. A galera que fazia festa antigamente, ia pra festa antigamente, hoje em dia se reencontra pra fazer festas. Que na verdade eu falo festa, mas tipo, às vezes são encontros da galera com uma caixa de som bebendo, sabe? Então, e O vocês? que não deixa de ser bom. O que não deixa de ser bom. E vocês? Como é que vocês se sentem com esse estudos hoje, festa amanhã? Eu realmente não senti nenhuma falta minha vida toda de ter ido pra essas festas.
honestamente, não perdi nada. Assim, provavelmente eu perdi algumas experiências, alguém muito louco e essas coisas, mas, tipo, até hoje eu não bebo. Mas, tipo, essas festas as pessoas iam mais pra se pegar, né? Esse tipo de coisa assim, e ficar bebendo feito um louco, sendo que você tem 15 anos. Eu não senti falta nenhuma disso. Era o intuito da festa, né? Você ir pra beber ou pra Pegar pegação. alguém. É. Pois E como é que você sabe, Matheus? Ah, Túlio, Matheus é um Túlio. infiltrado daqui, eu já A disse. gente. Não. A gente. Você acabou de falar que a gente era nerd, mas não era recluso, né? A gente tinha amigos de outras bolhas sociais. Então. Fofoqueiro. Não. Fofoqueiro. Se existe uma festa na escola que tem no fim de semana, na semana seguinte todo mundo vai estar falando sobre isso. Então você escuta as coisas. Ah, na minha sala não chegava isso, não. Porque Pois na é. sala ninguém Não, tinha ido. chegava, Pepe. É porque você não sabia procurar as informações. Tipo, você não tinha curiosidade, de fato, mas, tipo assim, a gente tinha informantes dentro dos grupos e a gente sabia, ficava sabendo. É verdade. Parece uma coisa tão criminosa. É porque eu não era da. Eu não comecei na turma de vocês, né? Eu era da turma dos não nerds. Então eu tava no. Né? Nos dois. Eu tava com o pé em um lado, em cada lado. Eu sabia das Tamo coisas e não participava ao mesmo tempo. Então eu tinha meus conhecimentos. Eu acho que o fato da gente não ir, não é questão de, não sinto falta, ou não sei o que lá. É porque, tipo, desde sempre nunca foi nossa cara, né, velho? A gente não buscava esse tipo de entretenimento nos fins de semana. É, eu acho que a Eu, nossa tipo, vibe é outra. tipo, eu no fim de semana, a maioria das vezes eu tinha que viajar, porque minha família mora no interior. Eu não ia pra o shopping pra ficar bestando, olhando pras lojas ou comendo as coisas, eu não tinha dinheiro pra isso. Então, eu não fazia nada. O máximo que eu fazia era ligar pro povo e ficar conversando bosta enquanto balançava na rede. É, o meu maior rolê com pessoas que estudou comigo nesse tempo era ir pro cinema. É shopping. Era Shopping o tempo É. a todo. maior coisa que poderia acontecer. Shopping e salvo engano quando tinha aqueles parques itinerantes, né, Túlio? Que a gente ia às vezes. Mas aí, fora isso, assim, era shopping mesmo. Nossa cidade Nossa. não tem muitas opções. Infelizmente, ou era shopping ou era o bar, né? E a praia, acho que quando a pessoa é ensino médio ainda não é muito praia, você ainda não tá muito independente, né? Confiando com seu corpo. Não, Tem isso também, mas. tem isso também, é outro problema. Um problema da sociedade com todos os princípios, imposições, aqueles, né? Querendo botar palavras difíceis. Mas, assim, eu acho que a gente, tipo, eu sinto falta de coisas do tipo, porque quando a gente era menor, aí dizia pra mãe que ia pra, sei lá, não, mãe, eu tô indo pra igreja. Aí, quando saía de casa, botava outra roupa, entrava no carro de outra pessoa, ia pra não sei aonde pra beber, numa rave em Genipabu, tá ligado? Eu acho que seria uma experiência interessante, seria, pra fazer uma vez na vida e depois me esquecer disso. Mas, tipo assim, pra eu repetir isso, pra eu colocar isso como um estilo de vida meu, eu acho que eu nunca me adaptaria. Aquele negócio de uma vez, só pra provar, né? É, Ai, mas o bom que a gente tá falando como se nerds não pudessem enganar os pais em outras coisas, né? mas é claro que não podem, contra o regulamento. Nerds e cristãos. É o novo podcast. Vale a pena ser nerd e seguir os dogmas cristãos, né? É cristãos ou cristões? É cristão. Cristãos. Ai, gente. Português nunca foi meu forte e sempre gostei de outras coisas. Mas deixa eu falar aqui que, como alguém da igreja, essa sua historinha não ia colar, viu, Caio? Se você diz que vai pra igreja, as pessoas que estariam indo pra igreja iam confirmar se você tava lá verdade. ou não. Então, não ia colar. Não que eu tenha tentado. Não que eu tenha, né? Mas Se entregou aí, hein, Matheus? Sim, mas e aí? Vale a pena ser nerd? Ai, meu Deus. você quer que tenha uma resposta sim e não? Ou Gente, não? assim, eu vou dizer o seguinte. Depende do que você quiser aproveitar da sua vida. Você quer aproveitar a farra? Vai aproveitar a farra. É possível ser nerd e aproveitar a farra? Fica aí o questionamento. Acho que Não sim. sei. Eu acho que seja. Porque eu acho que é assim que funciona com a maior parte das pessoas na faculdade. Exato. Que estudam pra morrer, mas estão na festa sempre. E a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio, né? Por isso que, tipo, eu digo que a gente não tinha festa, não ia pra festa, porque eu falo que era mais comum
Acho que a grande diferença de quem era nerd e não nerd eram essas festinhas sociais envolvendo álcool e etc. Porque de resto todo mundo ia pra escola, estudava, os nerds estudavam mais, mas você estava lá sentado numa sala de aula, às vezes participavam de projetos e ia pra esporte. Então, a grande maior diferença, assim, que eu acho cultural que a gente pode dizer é que um estudava mais, gostava dos projetos extras e outro dessas coisas, mas o nerd não deixava se divertir, a gente não deixava de, sei lá, não era que a gente passava manhã, tarde e noite estudando, né? Não era Eu essa. estudava muito pouco. Também, Eu tá estudei minha entendendo? vida toda só antes da prova e era isso. E magicamente consegui tirar nota boa. Mas não fazia dever de casa, estudava na véspera de prova e mesmo assim eu era um dos melhores alunos. Me pergunte como, porque eu não sei. Alô, FBI, podem caçar o diploma do ensino médio de Pedro Arthur. curiosamente, hoje ele sabe mexer bem em computadores. Talvez hackeando o sistema da escola. Foi Não, mas tipo assim, assim, ele foi falando descoberto. sério, eu quero levantar um questionamento assim. Tipo, você acha que a pessoa que foi nerd, ela tem mais propriedade para dizer no futuro que fez uma boa escolha? Porque, tipo assim, ela teve vivências na escola que permitiram que ela, sei lá, direcionasse melhor o caminho dela. Mas pessoas que também não se concentravam tanto nisso podem também ter o mesmo discernimento. Então, tipo, você acha que é mais provável que uma pessoa que se dedicou no ensino médio e tal, ela vá desenrolar mais a sua atividade? Tipo, vai ter uma escolha mais precisa, vai ser mais assertivo na frente? Profissionalmente falando, você disse? Tipo na vida. Tipo na vida em geral. Eu acho que não, sabia? É Porque muito arriscado, né, a gente afirmar isso. é muito complicado, porque eu acho que essa parte de escolhas da vida, assim, tanto profissional como etc., vale muito do quão decidido você é e de inseguranças e de muitas coisas, sabe? E de Não, experiências também, né? exato. Principalmente porque na escola, apesar de a gente ter tido várias experiências com coisas artísticas, com as matérias, coisas científicas mesmo. Por exemplo, no mercado de trabalho, não se resume só a isso. Não tem nada, por exemplo, na escola que, na verdade, tem sim. Eu me corrigi. Eu ia dizer que não tem nada na escola que lhe desse a experiência para você, por exemplo, empreender. Mas tem, hoje em dia tem. Tem aquela mini Verdade. empresa, né? É. Mas tem muitas outras coisas que é uma coisa que eu acho que é um leque muito grande da educação brasileira, é de você não ter experiências em muitas coisas que lhe ajudariam melhor a decidir o que você quer fazer da vida. A minha maior revolta de escola, de ensino brasileiro, é que eu saí do colégio sem saber qual é a função de cada cargo político que a gente tem que votar. Nossa, mas então, né? A gente tá tocando aqui em pontos muito complicados. Ui, complexidade. É porque, primeiro, parte dessas coisas é proposital, né? Para a gente não entender de política e educação financeira, para a gente continuar sendo escravos desse sistema. A verdade é essa. Túlio revoltado com o Oxe, sistema. ele fazendo observações que são claramente reais. Se quiser Essa é contestar, real. manda nos comentários. Revoltado com essa sociedade danosa, os palhaços. Eu só quero fazer referência de Irmão de Oral, perdão. E aí o outro ponto também que a gente está conversando aqui, para entender melhor, é sobre a questão questão do conhecimento e de outros tipos de habilidades, né? Tecnicamente, no mundo do RH, né, tem um nome que são as hard skills e as soft skills. A hard skill é aquela coisa, são conhecimentos mais técnicos, né? Então são coisas que a gente consegue aprender em cursos, por exemplo, como programar Python, aí vai ter um curso para ensinar. Como falar em inglês, aí você vai lá e faz um curso de inglês. Como tratar uma foto no Photoshop, você vai lá e faz um curso, enfim, essas coisas mais técnicas. E as outras coisas são chamadas de soft skills, são aquelas habilidades que não tem especificamente, você vai ler aqui e você vai aprender, que é, por exemplo, a capacidade de você se comunicar, de ser proativo, de... Inteligência emocional, você saber se comportar com críticas, lidar com críticas. Exato. Então, tipo, realmente eu acho muito difícil quando a gente fala isso da escola, realmente, às vezes ela não... Nenhuma tem tipo, esse foco dentro de sala de aula, às vezes se preparar para soft skills, mas é por isso que tem aqueles trabalhos que a gente fala sobre eles, então tipo, a gente ter se dedicado mais, talvez tenha
possibilitado que a gente consiga aprender hoje, seja mais proativo para fazer algumas coisas dentro de outros projetos, porque a gente foi atrás. Talvez a gente tenha exercitado um pouco mais a criatividade. Com certeza, isso é uma certeza, né? Tipo, isso aí, tipo, a galera que gosta é mais da nerd de ciências, mas os nerds de artes também, né? A gente exercitou isso de outras formas. Tipo, eu participei de mais projetos em que eu tinha que ir lá falar em público. Então, isso foi preparando a gente. Então, eu acho que para mercado de trabalho, ela vai... A pessoa que aproveitou mais a experiência da escola, ela vai estar... ela pode, sim, estar mais preparada, né? Mas... tem aquela galera que a gente falou no início, que tipo, estuda top 10 e aí não desenvolveu nenhuma dessas soft skills, né? Dessas coisas, habilidades, e ela não vai ser tão desenrolada, ou não tem contatos, ou não consegue ter algum outro problema, né? Que a gente sabe identificar. E outra coisa, né? A gente sabe que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre nesse país. Agora é socialista. Então... Ei, mas deixa eu levantar uma problemática diferente aqui, Vamos que... lá. a gente ser bom na escola só prova que nós tínhamos uma boa capacidade e inteligência para aquelas coisas que eram cobradas na escola. Boa, Pedro Arthur! Você Verdade. chegou num ponto fuderoso, que é aquela coisa, a gente se adaptou, a gente conseguia se adaptar ao sistema. Então, pra gente deu certo, a gente, dentro daquele formato de ensino, de fazer as coisas e acabar se interessando mais, mas hoje em dia não, há muito tempo já se descobriu que o ensino ele não é para ser, ele devia ser personalizado, cada pessoa tem uma forma diferente de aprender, então provavelmente todo mundo seja nerd. É que reflexão Você louca, só né? é nerd em áreas diferentes. Tem gente que nunca vai conseguir ser bom em matemática e em português, mas toca um instrumento como ninguém e vai ser um ótimo artista. Ou, sei lá, você tem conhecimento emocional, você tem a capacidade de conversar com alguém, entender os sentimentos dela e aconselhar. Essas coisas são tipos de inteligência diferentes. A diferença é que a escola cobra de você certos conhecimentos que nem todo mundo vai ter habilidade para ser bom neles. A gente só teve sorte de ser bom nesses que cobravam da gente. E é isso. Isso que é E ser aí? nerd, então, respondendo, né? Você era bom no que cobravam de você quando precisava daquilo. De No um caso, Em na resultado. palavras escola. mais, em palavras no mais caso da fáceis, você era um quadrado para entrar no buraco do quadrado. Mas se você era um círculo para entrar no buraco do quadrado, às vezes passa, às vezes não. Pois é É verdade. verdade, cara. Então, tipo assim, eu acho que respondendo o nosso vale a pena ser nerd? Vale, todo mundo é nerd. Se você não gostou de descobrir que você é nerd, não se preocupe, você também é nerd. E tem mais bilhões de pessoas nerds como você. Gente, a minha Você- conclusão desse episódio é a seguinte: se você não é um nerd tradicional que nem a gente, não importa, não vai fazer tanta diferença. Você com certeza é bom em alguma outra coisa e você vai ser ótimo nisso. Exatamente, Acho- tipo eu que descobri que sou ótimo em cortar cabelo. Acha a nerdice de você. Peraí, é verdade? É sério, Ele então corta o vou próprio cortar. cabelo, gente. eu corto meu próprio cabelo, corto do meu irmão. Gente, vocês tinham que ver como foi a tour de Caio tentando cortar sozinho a parte de trás do cabelo dele. Foi uma coisa maravilhosa. Me acompanhe no Instagram para mais. Pois é, sigam ele no Instagram. E você só vai descobrir o arroba de Caio se você seguir o arroba não siga este manual. Então é isso, acho que nossa mensagem final é ache o nerd que há em você, tipo, procure qual é o seu assunto. E E se você é daquelas pessoas que diz, meu Deus, eu não sou bom em nada, o que é que eu vou fazer da vida? Mentira! Você é bom em alguma coisa. Você não descobriu ainda, mas você é. Vai testando as coisas aí na sua vida. É verdade, você só vai descobrir se você tentar, saber, procurar. Né? Você já tentou cuidar de plantas? É, Você já ó, tentou pintar uma parede? Você já tentou pintar um quadro? Ou quem sabe escrever uma música e um mexer poema? com madeira, mexer com madeira. Você já tentou carpintaria? É uma coisa Exatamente. sensacional. Eu perco horas da minha vida em vídeos de carpintaria no YouTube. Mas eu sempre Somos tenho medo dois. de cortar o meu dedo. Então eu não vou praticar. Mas tente você, pode ser o seu talento. E essa é a mensagem motivadora que eu venho deixar aqui no final desse podcast pra vocês. Se você não for bom nas coisas da escola, não se preocupa. É só uma questão de tempo, né? É uma fase. Você vai achar o que você é bom e essa vai ser a sua nova vida, né? Não Mas é o também fim do procure, mundo. viu? Também procura, não claro, fique incomodado.
Porque se ficar só sendo bonito no Instagram, talvez ele dê dinheiro, né? Você pode ser um ótimo blogueiro. Mas você ficar olhando pro teto não vai levar em canto nenhum, gente. Então se esforcem em alguma coisa, descubram só no quê. E é com essas mensagens que a gente encerra a nossa discussão sobre Vale a Pena Ser Nerd. Vamos começar agora a nossa só despedida e agradecer por essa primeira temporada que a gente teve com vocês, esse nosso último episódio da nossa primeira temporada desse manual específico, né? A gente tá aí aberto para criar outros manuais, ou seja, outros programas dentro do nosso podcast. Não siga este manual. Converse com a gente, manda para vocês o que vocês acham dessa discussão muito louca, filosófica, sociológica que a gente teve aqui sobre o Vale a Pena Ser Nerd ou não. Compartilhe com seus amigos, os seus amigos nerds, no caso, todos seus amigos. Ai, tá muito boa essa agora. A gente abrangiu o nosso público para todo mundo. Com certeza. Gente, e outra coisa, se você não quer que esse seja o último episódio desse manual, você tem o poder de mudar isso. É só você contar suas experiências que você teve com os episódios, que quem sabe a gente faz um episódio com as experiências de vocês. Vai ser ótimo, seria um prazer para mim. Mandar sugestões de temas, peço aqui, aí eu vou passar agora pros meninos, passando o microfone, né? Mandem seu recadinho do coração pros nossos queridos não seguidores que estão ouvindo o nosso podcast, nossos unfollowers. Ai, é meio demais chamar nossos seguidores de não seguidores. Vai ser muito bom. E aí, Caio? Mande seu tchau. Cara, eu vou pedir a vocês que apoiem nosso podcast para que ele não seja um dos 90% que caem assim que começam. O nosso podcast tem que vingar, tem que ser um dos 10% que vingue, porque essa mensagem é importante a discussão entre esses temas que a gente está abordando. São coisas que a pessoa durante a escola pensa, mas às vezes não fala. E aí é interessante que ela veja que em nós ela tem uma possibilidade de discussão e ela pode, inclusive, contribuir para a discussão enviando suas perguntinhas. E é isso, a gente vai ter mais 9 temporadas. Não prometa, não. Não prometa, não. Mais 2 assim, a gente vê o que dá lá. Matheus, qual é a sua mensagem motivacional final dessa temporada do Too Cool for School? Então, queridos ouvintes, meninos e meninas de todo o Brasil, assim, se você estiver ouvindo, eu não sei quando isso vai ao ar, mas a gente gravou todos os episódios, né? Acho que todos os episódios foram gravados durante a pandemia. Uhum. E não foi um período fácil pra ninguém, então gravar, tá aqui conversando com vocês, eu tô falando com vocês primeiro, né? Vocês 3 aqui. Obrigado, amigo. Foi muito bom, assim, foi pensar nas coisas ruins que estavam acontecendo. A gente começou aqui informal, coisa de amigo, mas se a gente conseguir ajudar você, seja quem for, de alguma forma, já vai ter valido a pena. E é isso. Obrigado pela atenção, né? Obrigado por chegar até aqui, obrigado por todo esse caminho que a gente trilhou junto. E espero encontrar vocês nos próximos aí, né? Fiquei emocionado aqui, Matheus. Eu não tô chorando, você que tá chorando. Terapia em conjunto aqui foi muito boa. Pedro Arthur, cara, agora tenta superar essa. Eu não consigo falar bem como o Matheus. Gente, eu espero que nós tenhamos gerado entretenimento pra vocês, tenha feito vocês se divertirem, que em algum momento a gente tenha trago alguma reflexão interessante, que nesse episódio eu tenha trago mensagens legais pra vocês e nos apoiem para que nosso podcast seja renovado para a próxima temporada, viu? Que hoje em dia tá tudo sendo cancelado, a gente não tem garantia de nada. Então, é tudo isso que eu peço. E muito obrigado por tudo e por ter escutado esse episódio, mais um episódio. Aê! O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Garota, garanta, já, seu nerd. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã? Não. O cara rico isso daí fica pra outro episódio na próxima temporada, não percam! O cara rico de hoje que é o cara rico de amanhã. Vou fazer uma coisa aqui que vai aumentar a nossa audiência imensamente, ó. É o cliffhanger. Uma caixa misteriosa e eu só vou abrir no próximo temporada. E vocês não vão ver, porque aqui é só áudio. Se quiserem saber o que tem na caixa, assistam o próximo episódio. O que tem a caixa? Tem uma caixa dentro da caixa. Uma caixa e se você quiser, tem uma caixa dentro da caixa. Se você quiser descobrir o que tem dentro da outra caixa, você fique conosco para a terceira temporada. O mistério de cada caixa é o cliffhanger da próxima temporada, relaxa.
Ai, ai. Aguarda a surpresa. Esse Hang é tão nerd. Tchau, gente! Adiós. Vem ser nerd, você também. Vem! Vem!